Olá, minhas maravilhosas e meus maravilhosos. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Ericast, o podcast que conta histórias de brasileiros que empreendem na Europa, que fazem sucesso no mercado europeu. Mas antes de eu começar falando um pouquinho do nosso patrocinador, desse episódio do patrocinador oficial, eu quero te convidar a se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho e mandar para muita gente. Assim a gente fortalece essa corrente do bem. Assim o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante e manda para muita gente. Meus amores, o nosso patrocinador oficial da 8ª temporada do Ericast, ele tá no coração de Monferrato, onde o vinho encontra poesia, gastronomia, respeita a terra. Nasce o sabor da nova temporada do Ericast. Nosso patrocinador oficial, Cadel Profeta, é mais que um relé, é uma experiência sensorial feita na Itália com alma brasileira. Relaxe entre vinhedos centenários, descubra o restaurante onde a gastronomia reconecta você com os sabores autênticos do Piemonte. Viva o equilíbrio entre a tradição, inovação e natureza. A Bridinha vai colocar aqui pra gente o vídeo, eu espero que vocês aproveitem e entrem em contato aqui no link que a gente vai deixar na descrição embaixo. Meus amores, hoje nós estamos com uma convidada super especial, que eu tenho uma grande admiração, uma mulher de muita força, de muita garra, de uma história incrível. E hoje o que ela trabalha, ela vivenciou, então hoje ela ajuda muitos brasileiros. Ela é uma brasileira que ela transformou a sua paixão por organização e planejamento em um negócio com propósito. A Da Capo Assessoria, direto da Itália, com uma trajetória marcada por recomeços, viagem e voluntariado. Ela ajuda brasileiros a descomplicarem o mundo da burocracia com leveza e clareza. Eu quero que vocês recebam com muito carinho Mery da Capo Assessoria. Obrigada, meu amor. Obrigada por receber o nosso convite e aceitar. Eu sei que a sua vida é muito corrida, eu sei que a tua agenda, né, mulher? Olha, a agenda dela é cheia e hoje ela tirou um tempo para compartilhar um pouquinho do conhecimento dela com a gente, para contar um pouquinho da história dela, de força que ela tem, que eu tenho certeza que vai enriquecer muito você que está assistindo o nosso episódio. Então, sou eu quem agradece essa oportunidade de estar aqui com você. Obrigada por esse convite. Eu me sinto muito feliz, estou muito feliz de estar aqui e eu espero que eu possa contribuir com um pouquinho da minha história nesse mundo dos brasileiros aqui na Itália. Legal. Não só na Itália, no mundo, né? Graças a Deus o YouTube hoje tem um alcance muito grande. Mas, Mery, conta pra gente, como é que você decidiu? Porque você é de Fortaleza, não é? Isso, eu sou de Fortaleza. Conta pra gente. Então, eu saí de Fortaleza faz muitos anos. Na verdade, são 27 anos que eu já saí de Fortaleza. Eu voltei um período a morar lá, mas eu fui morar com 23 anos, eu fui morar no Chile. Tá? Então, do Chile, dali eu me casei, eu tive a minha primeira filha. E depois do Chile, eu me mudei para a Alemanha. Então, na Alemanha, depois de alguns anos lá também, eu voltei para o Brasil, mas eu não voltei mais para Fortaleza, eu voltei para o Rio Grande do Sul. Tá? Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, até que depois eu voltei para Fortaleza e vim parar na Itália. Tá? Então, com esse vira-volta de vai para um lado, vai para outro, começou que eu comecei a ver como era essa coisa de documentação. Porque, gente, onde você vai, tem a necessidade de fazer documento, tá? Então, assim, se eu contar para você, muito vai dar risada. Alguns anos atrás, não tinha essa facilidade que tem a internet, que você hoje entra no registro online, você consegue emitir um documento. E não era assim naquela época. Cara, você tinha que pegar o telefone, ficar ligando e tudo. Então, o que aconteceu? Eu me casei no Chile, a minha filha nasceu lá. Então, lá vai registrar tudo. Primeiro fazer os documentos no Chile. Depois eu fui registrar tudo no Brasil. E quando eu cheguei na Alemanha, nós tivemos um problema. A minha filha não era nem filha minha, nem do meu marido.
Sim. Porque os sobrenomes não eram iguais. Então, a gente teve que fazer um processo mudando de nome. Então, lá vai fazer isso aí. Só que eu já tinha registrado no Brasil. Aí, volta para o Brasil, faz outro processo no Brasil para mudar de nome. Nossa. Então, para viajar com a minha filha, era um problema. Gente, você não sabe quanto eu passei. Hoje eu vejo quando uma mãe ou um meu cliente me liga para fazer uma autorização de viagem. E, desesperado, eu falei, gente, vocês não sabem o que eu passei. Com a questão de me mostrar um documento que a minha filha tinha um nome e no certidão de nascimento ela tinha outro, e eu tinha um nome, e a minha filha tinha outro. Gente, vocês não sabem como era complicado naquela época. Hoje é mais fácil, tá? Não que não seja complicado, porque ainda é complicado. A gente sabe disso, que precisa de um profissional que direciona aí que você entra, porque você consegue facilitar, né, o caminho. Isso. E daí, com toda essa minha trajetória de mudar de país, eu sempre fui eu que resolvi todas as minhas burocracias. Eu nunca precisei de ninguém. Então, eu estudei administração e marketing, mas como aí... nós somos amiga de Laura, de exatamente, de formatura. E eu atuei em vários... Eu comecei a trabalhar muito nova, tá? Eu comecei a trabalhar, eu já... Não sei se como você, com 18 anos, a gente já faz ser recepcionista. Eu com 16. Por secretária, começa, vai para lá, vai para cá. Então, e esse meu mudar de país e para um lado para outro atrasou um pouco a minha formação, porque toda vez que você ia para um país, eu tinha que voltar para trás. É verdade. Eu estudei no Chile, aí a minha faculdade lá, vai eu passar 6 meses, aí tem a questão dos filhos e tudo. E depois, na Alemanha foi o único lugar que eu não estudei, tá? Sim. Porque fiquei 2 anos lá, a faculdade lá não era fácil. E também é muito difícil, não é? O alemão, gente. Você conseguiu aprender o alemão? Sim. Agora eu não estou fora de forma, né? Porque faz muitos anos tem 15 anos que eu moro na Itália. Então, o alemão não é mais a minha língua principal. Então, a gente deixa um pouquinho de lado. Mas se eu for para a Itália, for para a Alemanha, eu não vou morrer de fome, não. Eu dou certo, eu consigo pedir um pão. Eu consigo pedir um pão e água lá. Né? Então, assim... O que aconteceu? Quando eu cheguei, aí acabou que eu voltei para Fortaleza, eu me separei no meu primeiro matrimônio e eu fui para Fortaleza, eu comecei a trabalhar, foi lá que eu consegui terminar a minha faculdade. Sim. Eu levei muito tempo para terminar. E por um lado foi bom, porque você vai sempre se atualizando, você vai sempre... Eu entrava na classe, na sala de aula, com aqueles meninos do primeiro semestre, porque talvez eu tinha que fazer uma cadeira. Gente, era tudo uma novidade, era tudo, sabe? Você sempre acabava aprendendo coisas novas com eles. E daí acabou que eu conheci o meu marido, meu atual marido, através de amizades em comuns. E acabou que eu vim morar na Itália. Ele é italiano? Ele é italiano. Aí você conheceu ele aonde? Eu conheci ele em Fortaleza, nós éramos amigos. Ok. Mas uma coisa interessante, assim, que eu sempre quis viajar. Eu adoro viajar. Eu adoro. Se não me quiser um presente, dê um presente para mim, me faça feliz, me dê uma viagem para ir para qualquer lugar. Desde nova, eu sempre tive essa coisa de querer conhecer o mundo. Desbravar o mundo. Desbravar o mundo, Legal. de conhecer, de ter oportunidade. Naquela época, a gente não tinha condição. Tá? Então, assim, hoje, quando eu falo assim, que eu tive essa oportunidade de viajar, de conhecer vários lugares, mas é porque é uma coisa que era minha, eu sempre quis. Eu acho que um pouco de ambição na vida da gente... Nós temos que ter. Nós temos que ter. E a minha ambição era essa, era conhecer vários lugares, viajar. Conhecer o mundo. Conhecer o mundo, né? E, então, eu acabei conhecendo meu marido, nós éramos amigos. Nós ficamos amigos. Eu tinha um relacionamento, ele tinha o dele e tal, e nós ficamos muito amigos. E depois de 6 meses, que a gente era assim, ficava se falando todo dia, acabou que... Se apaixonaram. Mas sabia que eu me apaixonei por ele no primeiro olhar que eu dei pelo retrovisor do carro. Jura? Foi. Eu olhei para ele e falei assim, nossa... Sabe aquele coisa foi um amor à primeira vista. Eu digo assim, eu pode dizer, você pode falar assim, mentira, não, é verdade. Acontece, né? Acontece. E aí eu já... Mas assim, foi uma história, foram 3 anos de indas e vindas. Sim. Tá? Até que a gente decidiu, porque eu tinha meu emprego, eu tinha minha vida no Brasil, e deixar tudo. E você sabe como é que é? Deixar tudo sei como é e vir para cá trabalhar aqui. Vamos falar do trabalho, como é começar o trabalho na Itália. Você sabe muito bem que a gente chega de lá com a nossa faculdade, que não vale... Você mesmo, eu até escutei antes quando você falou, não é reconhecida em alguns aspectos, aí você não tem o problema da língua. Sim. Tá? Mas tenho sorte que quando eu vim morar na Itália, eu já sabia falar um pouco de italiano. Ótimo. Porque nesses 3 então anos... você já sai na frente. Eu não sabia falar nada.
Então, assim, foi um desafio para mim muito grande a língua. Até hoje ele é um desafio para mim a língua. Mas eu vou e me jogo. Sabe o que o meu sogro fala? Meu sogro fala assim: tu criaste a tua mini comunidade brasileira. Não, mas assim, na verdade, até hoje, nós não falaremos mais um italiano perfeito. Bravo. Vai ter sempre aquele acentozinho brasileiro, tudo mais. Assim, eu estudei, lógico, eu não cheguei aqui. Aí, quando eu cheguei aqui, a gente vai fazer um curso de italiano. Brava. Importante fazer o curso de italiano, gente. Para você que chegar aqui, fazer, por exemplo, eu não dou o conselho que eu fiz. Eu cheguei e simplesmente me enfiei numa escola. E eu passei muitas dificuldades, porque, nossa, faziam bullying comigo demais. As meninas mais novas do que eu, e eu escutando, fazendo bullying comigo. Eu sei como é que é. Porque eu não falava a língua. Então, se você vem para o país, estude sobre a língua, aprenda a língua primeiro. Exatamente. Então, eu também fiz como você. Eu era já formada, já tinha o meu estudo, só que eu tinha 2 filhos pequenos, assim, Então, tinha aquele problema, como é que eu vou deixar essas crianças aqui sozinhas? E eu tenho a sorte, assim, que quando eles foram para a escola, você acaba aprendendo com eles. Sim. Porque eu tinha que ajudar eles a fazer as tarefas, né? E daí eu também me matriculei numa escola, mas uma escola numa agência de trabalho, eles têm esses cursos que eles dão. Assim, profissionalizante. Aí eu fui fazer um curso de unha. Cheguei lá, tudo estrangeiro, pior do que eu. Sabia falar, metade não sabia falar italiano. Eu digo, gente, eu tô ferrada. E aí? Mas aí acabou que eu fiz esse curso. Mas não era aquilo que eu queria. Não era a tua paixão. Eu não nasci para ser... Eu gosto, eu sou vaidosa, como toda mulher deve ser vaidosa. Sim. Mas eu falei assim, não é isso que eu vou fazer. Aí acabou que, como todo mundo... Eu não tenho problema. Eu fiz babysitter, eu fui fazer limpeza lá perto, porque eu não aguento ficar dentro de casa. Eu não conseguia. Sim. As crianças iam para a escola e eu ficava, o que eu vou ficar fazendo em casa? Aí eu digo, não, eu vou fazer isso, mas não era aquilo que eu queria. Até você se encontrar, porque, na verdade, a gente, quando... Eu falo pela minha experiência, quando eu cheguei aqui, eu não sabia o que fazer. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, eu gosto de beleza. Eu vendo produtos, na época eu vendia produtos de cosméticos e nutricosméticos. Eu falei, vou entrar no mundo da beleza. Mas eu nunca fui aquela pessoa que ficava dentro da cabine, que ficava dentro fazendo os procedimentos estéticos. Eu sempre fui a pessoa que fiquei na parte da organização, na parte da administração, na parte do marketing, na parte da venda dos produtos, ou vendas de pacote. Eu nunca... Eu me apaixonei, por exemplo, pela massagem, amo massagem, mas... Quando você tem um propósito, que é aquilo que você falou, você tem um propósito, o teu propósito ele vai te levando na direção daquilo. Isso. Então, assim, a gente sabe que quando você chega aqui, você tem que preparar toda a documentação, permesso, não permesso e tudo. Meu marido tem uma empresa, aí... Eu comecei a ajudar ele também na parte administrativa, só que não era uma coisa formal, porque era uma coisa informal. Eu não era empregada, não trabalhava com ele, não era empregada dele, porque tinha 1000 coisas para fazer. Então, sabe como é que é a questão da burocracia italiana, que eu entendo bem da burocracia. O que aconteceu? Aí você fez uma transição de carreira. Como aconteceu essa transição de carreira? Assim? Não, eu consegui um emprego. Aqui na Itália, eu trabalhava em carteira assinada aqui na Itália. Faz pouco tempo que eu fiz a transição de carreira. Eu cheguei aqui, porque são 15 anos que eu moro aqui. Sim. Então, eu tive a sorte de conseguir trabalhar. Eu tinha um emprego por tempo indeterminado, na área que eu trabalhava no setor de compras, uma empresa. Só que chegou um momento que eu via que não era aquilo que eu queria. Eu gostava muito, porque eu sempre tive um sonho de trabalhar numa grande empresa. Aí eu falei, não, aí você vai ficando mais velha, você vai mudando, você vai fazendo vai mudando os sonhos. Você vai mudando os sonhos, você vai se adaptando. Então, eu fiquei muito tempo nessa empresa, como CLT. E na época do coronavírus, acho que todo mundo, o coronavírus, ele deu uma repensada, todo mundo repensou. Ele deu uma chacoalhada em todo mundo. Foi. Algumas pessoas teve um retrocesso, e outras foram... E naquela época... Eu levantei, você? Eu. Daquele ali, eu já saí dali. Naquela época do coronavírus, eu comecei a fazer cursos. Você estava em casa, aí eu estava ali fazendo cursos de assistente virtual. Eu comecei a ler. Eu comecei a pensar que é hora de eu fazer alguma coisa para mim mesma. Sim.
Porque o mundo tá acontecendo o que está acontecendo, e você começa a repensar. Eu falei assim, gente, eu quero fazer alguma coisa onde eu possa me destacar, onde eu possa ajudar outras pessoas, onde eu possa deixar um pouco do meu senho. Não que eu quero ser, quero um bambambam das coisas, não. Eu queria alguma coisa que eu me realizasse. Sim, que fosse seu também. Fosse meu. Seu. Depois de tanto tempo, eu falei assim, é a hora que eu começo a fazer alguma coisa para mim. Aí eu comecei a estudar, comecei a ver. E na época do coronavírus, onde eu trabalhava, teve muita exigência de muita burocracia, muita documentação. O pessoal tinha que viajar, então eu comecei a fazer os passaportes, comecei a fazer os vistos, comecei a fazer as autorizações de viagem, para o ESTA, ETA, essas coisas todas. Caramba, sério? Mesmo eu trabalhando no setor de compras, então como eu era muito portada para esse lado de documentação, então me chamavam para fazer tudo. Sim. O que aconteceu? Porque antes, gente, você sabe que antes era tudo presencial. Começou a ser tudo muito online. Todo mundo começou a aprender a usar o online. Online. Época, e aí, o que aconteceu? Era agendamento online, era presença online, era tudo online. Sim. Né? Então, aí começou a despertar em mim aquela coisa. Aí eu fui passando, digo, não é o momento agora, porque o mundo tem que se reestruturar novamente. Aí, daí, quando chegou, acabou de... Não, é hora de eu empreender por conta minha. Aí eu comecei com a da Capa Assessoria, porque não oficialmente eu já trabalhava para algumas pessoas, entendeu? Meus amigos me ligavam e falavam assim, Meire, me ajuda a fazer isso, faz aquilo, faz isso aqui, apresenta o passaporte para mim, faz isso, faz aquilo. Aí eu comecei. Então, eu comecei... Tu foste praticando, na verdade. Eu já pratiquei. 27 anos de prática. Demorou para começar a criar, né, a empresa. Demorou. Só que assim, aí eu resolvi que acho que foi esse flash que teve na época do coronavírus, no meu trabalho, com esse insight, de eu começar a fazer as mesmas coisas, eu falei assim, cara, é isso aí que eu tenho que fazer. Eu acho que é isso que é o meu destino, é isso que surgiu aquela luzinha. Deu aquela luz, eu comecei, aí eu deixei. Todo mundo falou assim, mas como é que você vai deixar um tempo indeterminado na minha idade? A segurança. Aí eu falei assim, não. Acho que tem outras coisas na vida que a gente tem que ter lógico, tinha alguns outros problemas, eu estava com outros problemas, o ambiente de trabalho não era mais aquilo que eu queria, eu não me sentia mais, não estava mais bem no meu ambiente de trabalho. Então, eu disse assim, agora é hora de ir por conta mesmo. E daí eu comecei a fazer um curso aqui, um curso ali. Você foi fazendo o asfalto, se preparando, né, Meire? Muito bom. Fui. Eu sempre gostei muito, sou muito curiosa, eu gosto muito de ler, eu gosto muito de aprender. Tá? Tanto que você falou, Meire, eu fui ler, antes de vir fazer um podcast, eu comecei a estudar, a ver como é que faz, eu falei pra gente, é o primeiro dela, nem parece que é o primeiro, viu? Mas não é o primeiro, porque essa mulher é um furacão, ela é um furacão. Tanto que quando eu fui fazer um curso com uma pessoa que você conhece também, ele olhou pra mim e falou assim, o que tu vai fazer aqui? Eu falei, gente, que honra! Ele falou assim, tu já tá sabendo, tu já faz isso. Eu falei, mas eu acho que eu tenho sempre que aprender, eu tenho muita humildade nisso aí. Cara, nunca a gente sabe tudo. Nunca. Lembra que eu te falei? A gente pega uma coisa, a gente melhora, a gente procura melhorar, a gente transforma. A gente, às vezes, até piora, mas pelo menos eu tentei. Sim, verdade, bravíssima. Entendeu? Eu tentei, eu gosto assim eu sou uma pessoa assim que eu sou muito decidida naquilo que eu quero fazer. Aí eu vou lá e faço, e se deu errado, eu sei que... Tenta novamente, eu tentei. Brava. Cara, eu já passei por tanta situação, assim, uma coisa bem engraçada essa questão de você tentar. Na primeira vez que eu saí do Brasil... Isso foi em 90... Peraí. Antes dela contar isso, você vai contar. Segura. Gente, eu queria falar de mais um patrocinador nosso do Ericast, o patrocinador oficial dessa 8ª temporada, a nossa queridona Edmari Bento. Ela que é, gente, especialista em transformar dor em sabedoria, com coach, constelação familiar, terapias holísticas e estudo de imagem em cores. Ela ajuda mulheres a se reconectarem corpo, mente e espírito. Brendinha, coloca aí o vídeo pra gente, pra você acompanhar a nossa maravilhosa Edmari. Nem sempre falar de força basta. Às vezes o que precisamos é aprender a curar as emoções, recuperar a confiança e reencontrar o equilíbrio. Edmari Bento é especialista em transformar dor em sabedoria. Ela ajuda mulheres a reconectar corpo, mente e espírito e a encontrar a sua verdadeira liderança interior. Quer transformar feridas em força? Reconectar-se com o seu poder e viver em equilíbrio? Vem conhecer o trabalho de Edmari Bento.
Mas continua, conta aí pra gente. Quando você, daí da tua experiência? Quando eu tive a oportunidade de fazer minha primeira viagem para o exterior, que foi para a Argentina, e eu fui para uma cidadezinha bem pequenininha, então eu estava lá, eu estava grávida e tudo, e sabe que quando a gente está grávida, a gente fica muito sensível, né? Então eu fui lá nesse negócio comprar, nessa loja, comprar um casaco. A mulher eu não conseguia me explicar, a mulher não vendeu para mim, porque ela não conseguia Ela não te entendeu. Ela não me entendeu, aí eu passei o cartão, não sei o que aconteceu, não deu certo e tal. Gente, aquilo ali me deu uma dor no coração. E quando meu marido chegou, que nós fomos na loja, a loja estava fechada. E a gente ia embora no outro dia de manhã. E aí eu fiz uma promessa para mim mesma. Eu disse, nunca mais eu vou passar por uma situação dessa. Sim. Por isso que eu falo, eu aprendi o espanhol perfeitamente, dava até aula de espanhol. Quando eu voltei para o Rio Grande do Sul, que eu fui morar, eu dei aula de espanhol. Agora eu faço um pouco de confusão. Tem espanhol, italiano, português, e alemão, e inglês. Então faz assim um pouco de mistura na minha cabeça. Então é isso. Como você falou, como eu sou muito testada nas coisas quando eu quero fazer alguma coisa, entendeu? Então, determinada, assim, você é determinada. Determinada, isso. Mas assim, sempre com os pés no chão. Sim. Entendeu? Não adianta querer fazer mais do que não pode. Então, é por isso que eu falo, quando eu decidi que eu ia começar a empreender nesse ramo, eu queria uma coisa que me realizasse, que eu soubesse que eu estava fazendo a diferença para alguém, entendeu? Legal. Uma pessoa fala assim, porque é o seguinte, Érica, como eu trabalho com regularização de documentação para os brasileiros que moram na Itália, e também com os ídolos brasileiros que estão no Brasil. Legal. Eu tenho clientes na Noruega, na Irlanda, nos Estados Unidos. Olha só, gente. Na Holanda, na França. Entendeu? Então, assim, foi bem legal. No meu pequeno mundo, porque eu sou pequena ainda naquilo que eu faço, e eu consegui chegar devagarzinho, alcançando devagarzinho e tal. E quando uma pessoa me procura, eu acho que ela tem um problema. Se ela tem um problema, ela procura uma solução. Claro. Então, porque se você soubesse fazer, você não me pergunta, você não me chamava. Você não me procurava. Se você soubesse fazer, você não faria sozinho. Verdade. Entendeu? E tem pessoas que procuram a gente realmente não tem o que fazer, gente. Você está aqui em legal, não sei quantos anos, eu não consigo obrar milagre. Assim, eu não sou, né? Eu não sou a presidente para dar carta para ela não pode casar com você, quero te dizer. Não, mas tem gente que sabe que tem gente que pergunta. Tem gente que não pode ser eu quero casar, mas você sabia que eu quero casar, te juro. Não, gente, mas aí não dá, né? Não dá, gente, até porque o teu trabalho é um trabalho de seriedade, você tem que ter confiança. Eu cheguei aqui na Itália com o meu trabalho, antes de eu desenvolver o trabalho que eu desenvolvo hoje, muitas pessoas falavam mal do brasileiro porque tinha tomado golpes, que as pessoas pegaram dinheiro, não resolveram o problema do documento, não resolveram o problema da cidadania. Então, o teu trabalho é um trabalho essencial. Você viu o que o Hernani falou? O Hernani estava aqui conversando com a gente, ele foi entrevistado, ele falou... Olha, gente, eu fui privilegiado, porque quando eu cheguei, a minha assessoria toda já me deu profissional lá que ajeitou os documentos, viu a escola do meu filho. Infelizmente, a gente sabe que não é a realidade de muitas pessoas. Então, a pessoa fica batendo cabeça para tentar resolver uma coisa, sendo que você que tem a experiência, a capacidade, você pode ajudar em questão de horas isso resolver. Exatamente, assim. E eu acho assim, e aquilo que eu não sei fazer, eu sempre fui assim. Eu lembro que muito tempo atrás eu vi uma palestra de um dono da Randon, lá no Rio Grande do Sul, e ele falava assim, ele dizia assim, aquilo que eu não sei fazer, eu contrato alguém. Eu delego, eu contrato alguém. Sim. Que saiba fazer. Claro. Entendeu? É a mesma coisa. Gente, eu não consigo fazer marketing, fazer financeiro, fazer tudo na minha empresa. A gente tem que delegar um pouquinho de cada coisa, né? Mas, assim, tem muitas histórias. Gente, se a gente for contar das histórias... Assim, se eu pudesse, eu ajudava todo mundo. Entendeu? Assim, eu pego todo mundo pela mão, daí você fica escutando. Porque no meu trabalho, a gente também é meio um pouco psicólogo. É porque também as pessoas, elas vêm com uma expectativa muito grande aqui para a Europa, que acho que tudo vai acontecer muito rápido, e não é assim. Aí, quando elas se deparam com isso, com a burocracia, muitas vezes, quando elas vão te procurar, elas já tentaram fazer alguma coisa e não deu certo. E não deu certo. Tem muita gente. A pior coisa que tem é igual uma sarta, quando o conserto. Tem sarta que odeia consertar. É a mesma coisa, quando chega para a gente consertar alguma coisa que está errado, entendeu? Eu pego clientes que já começou um processo que está tudo errado, que está tudo feito, e a gente tenta costurar e consertar. É mais trabalhoso. É mais trabalhoso, entendeu? E tem muita gente, tem muitos casos que a gente sabe que tem pessoas que foram realmente lesadas por brasileiros, tem pessoas que... Infelizmente, mas assim, cara, isso é muito pequeno. Acho que hoje nós temos um mundo muito globalizado de internet, você procura informação,
entendeu? Você tem que ter... hoje, se você vai no Instagram, você percebe, você pega referência. Graças a Deus, a maioria dos meus clientes são por referências, que alguém que chega, ou então alguém que me procura e tudo. Então, você tem que passar um pouco de fidúcia nas pessoas. Sim. Né? Sim, tem que passar segurança. Gente. Olha, gente, a gente mistura o italiano, o alemão, o inglês, é tudo misturado. Mas me conta uma coisa, Mary, como surgiu esse nome? Da Capo. Da Capo. Allora, Da Capo é italiano, né? Porque eu me pergunto, uma empresa brasileira, por que tem um nome italiano? Gente, porque Da Capo, como você sabe, Da Capo é ponto da capo. Sempre me curiosou essa coisa. É ponto da capo, ou seja, é um recomeço. Então, na minha vida, eu tive muitos recomeços de mudar de país, recomeçar tudo uma outra vez. E foi isso. A Da Capo, para mim, foi um recomeço. Eu nasci novamente, era uma coisa que eu precisava, comecei a empreender por conta minha. Então, para mim, foi um início, foi começar Da Capo, então, início. Nossa, que legal, que interessante. Eu nunca ia imaginar que seria por isso. E nesse teu trabalho, Mary, me conta o que te dá mais satisfação nele? Para mim, o que dá mais satisfação é quando um cliente chega para mim e deixa um feedback do tipo assim, que às vezes eu fico até com vergonha. Eles falam assim, se eu não tivesse te conhecido, você salvou, sei lá, a minha vida. Eu digo, gente, que é isso? Entendeu? Então, assim, eu fico muito contente quando eu sei que eu pude ajudar uma pessoa e ela ficou, assim, essa satisfação, sabe? Tudo bem, é um permesso soggiorno, tudo, cara, mas um permesso soggiorno, às vezes a pessoa está tão triste porque não consegue, nervosa porque não conseguiu, ou então uma senhora tem uma cliente minha que é um fenômeno, que eu tenho que falar dela, cara, ela me manda bom dia todo dia. Todo dia essa mulher manda bom dia. E ela casou. Criou um vínculo com você, né? Foi um dos meus primeiros clientes. E hoje ela casou. Casou esse fim de semana passado. E ela casou e me mandou 10.000 fotos no meu Instagram. Nossa, que entendeu? legal. E ela fala assim, eu resolvi um monte de pepino para ela. Não foi fácil. Mas do ponto de fazer coisas que nem eu tinha que fazer por ela, mas eu fiz. Então, isso aqui é muito gratificante. É nisso que eu falo. Tem muitos clientes, lógico, que é só burocracia, é documento, é tchau, faz isso, faz aquilo, faz beleza, entendeu? Existe também aquela parte do profissionalismo, tem pessoas, como eu te falei, cada caso um caso. Tem clientes que você consegue criar essa empatia, esse legame, essa união com a pessoa, esse vínculo. Esse vínculo. E em vez de aqueles não, que lógico cada um no seu A gente vai respeitando, né? Cada um tem o seu perfil. E fala para mim, quais são os serviços que você faz na sua empresa? Então, eu faço desde o permesso de soggiorno. O que é o permesso de soggiorno? Fala assim, para quem não sabe. O permesso de soggiorno é o que te permite de estar na Itália. Ok. Entendeu? É um tipo de visto, vamos falar assim em português claro. Sim. É um visto onde você tem que ter essa autorização para morar aqui. Então, você é soggiornário, você pode estar aqui. E tem vários tipos. Por estudo, por trabalho, por casamento. Que é um que você mais faz, né? Por matrimônio? Não, é assim. Cidadania. A cidadania por matrimônio e cidadania por residência. Ok. Né? Então, assim, aí você parte do permesso de soggiorno até outros documentos. Registro de residência, carteira de identidade. Carteira de motorista? A carteira de motorista também, que é a conversão da carteira de motorista. Isso é muito importante, né? Que, inclusive, quando você se muda, você tem um ano para fazer essa conversão. Para fazer a conversão da carteira de motorista brasileira para aquela italiana que abriu esse ano, de novo, a possibilidade de fazer essa conversão. A terceira sanitária, porque tem gente que não sabe para que lado se mover. Verdade. Até mesmo nós que trabalhamos... Hoje a gente chega no lugar de um jeito, a gente chega numa outra costura de outro jeito, a gente chega no asla de um jeito, no outro é de outro jeito, que nós estamos dentro todo dia. Tá? Sim. E a gente se encontra essa burocracia. Imagina você que não sabe para onde ir, você encontra esse tipo de problema. E tem todos os serviços consulares, porque com é tudo por internet agora. Sim, tudo online. Tudo online. Então, eu estou falando, essa minha cliente, ela não sabe não sabe ligar um computador, gente. Então, assim, hoje todos os serviços do consulado são online, são meio burocráticos. Então, se você precisar também, eu faço todo esse tipo de trabalho. É maravilhoso, porque eu tenho muita gente hoje. Eu faço trabalho, eu sou uma influencer também aqui. Então, as pessoas, elas mandam constantemente mensagem para mim. Érica, me indica alguém que faça o documento tal. Érica, me indica um restaurante no tal lugar. Érica, me indica.
E eu vou pegando todos, meu trabalho eu acabo conhecendo muitos profissionais, eu acabo indicando, olha, toma esse, toma aquele, porque são coisas que vocês podem parecer simples, mas que são também complicadas. Por exemplo, teve uma moça que chegou e falou assim, Érica, eu preciso renovar o passaporte do meu filho, que eu vou viajar. Como é que eu faço? Eu falei, olha, eu não sei como é que você faz, mas eu sei um profissional que pode te ajudar nisso. Isso, Aí eu vou lá, indico, porque, gente, às vezes você não precisa ficar batendo cabeça com algo que não é o seu domínio, caramba, vai lá, paga o profissional que ele te ajuda. E até mesmo hoje, dentro do consulado brasileiro na Itália, eles estão muito rigorosos com a documentação que são solicitadas. A pessoa tem uma certidão de nascimento de 14 anos atrás, 20 anos atrás, hoje o consulado não aceita para fazer um passaporte, entendeu? Então, assim, por quê? Porque tem muita falsificação, então eles estão muito rigorosos, né, nessa parte aí. E eu também faço um serviço de os ítalos brasileiros, que tem muito ítalos brasileiros. Você, então, no caso, prepara a documentação deles para entrarem no Brasil, no caso, ou não? Também, legal. lá no Brasil. Também, se você precisar do seu passaporte italiano, que você é brasileiro, tá lá. E tem porque tudo parte da inscrição do AIRE, que é a Anagrafe dos Italianos Residentes no Exterior. Então, você precisa, se você é italiano e mora no exterior, você precisa ser inscrito no consulado no AIRE, tá? E daí, então, já parte tudo daí. Daí faz o passaporte, faz tudo assim. É por isso que eu tenho os meus clientes no exterior, porque eles precisam desse tipo de suporte, tá? E também tem a parte da declaração de valor. No caso, você, brasileiro, quer vir estudar aqui na Itália, ou você quer trabalhar, então a gente faz a declaração de valor, que é a convalidação do seu estudo aqui na Itália, do Brasil na Itália. Legal, gente, olha que legal, é tanto serviço. Mas me fala assim, desse teu serviço, a diferença entre cidadania e naturalização, qual é a diferença? Então, assim, praticamente tudo é a mesma coisa, tá? Só que assim, cidadania é um direito que você tem de nascimento, ou seja, você nasceu, por isso que chama de cidadania iuris sanguinis. Ok. Porque você tem um direito por nascimento de sangue. Ok. E, na verdade, a gente fala cidadania por matrimônio por residência, não é naturalização por residência e por casamento, porque você é naturaliza. Então, no caso, eu vou fazer a naturalização, não é cidadania, então, no meu caso. Mas a gente chama cidadania por naturalização, okay. Entendeu? Mas virou tipo, vamos dizer que é uma... Todo mundo fala cidadania. Que é mais fácil. Mas aí tem uma diferença. Porque quando você tem a cidadania, mas eu não... você é italiano de nascimento? Não. Por isso que, eu sou naturalizada italiana por casamento, porque é um direito adquirido que você adquiriu com o seu casamento. Entendi. Ou por residência. Gente, olha que curiosidade. Tem muita gente que não sabe disso, né? Então, para muitas pessoas, mas é a mesma coisa. É a mesma coisa, só que em termos legais e tudo, você ter direito de sangue, ter direito por casamento ou por nascimento, ou por matrimônio, ou por residência, no final é a mesma coisa, mas o nome realmente correto é naturalização. Nossa, gente, é tanta coisa, né, gente, que a gente nem imagina que no teu trabalho você simplifica a vida da pessoa, você traz a solução para a pessoa. Mas me fala uma coisa, Meire, no caso do teu trabalho, assim, me conta o que mais marcou na tua história desse trabalho que você desenvolve hoje, um caso de algum cliente que mais te marcou. O que mais me marcou, eu acho que... Acho que essa cliente que me dá bom dia. Que eu imaginei. Que me dá, não, teve um outro caso também de uma pessoa que é uma grandíssima amiga minha. Foi um dos primeiros casos. Foi o dela que eu fiz toda... Ela mora há 30 anos na Itália. Acho que o maior... Eu insisti muito. Eu falei assim, vamos fazer. E ela é aquele tipo daquela pessoa muito ocupada que ela não tem tempo. Ela não tinha certidão de nascimento, ela não sabia mais carteira de identidade, ela não tinha mais nada. Eu tive que procurar tudo. E você sabe que quando eu preparei o documento dela, depois de... Eu insisti muito, até que ela fez um vídeo, eu peguei na mão dela e fui lá. Eu ligava para ela e falei assim, agora tu vai lá no correio fazer isso. Ela falou, tá bom. Não deu um mês, gente, ela estava com os 2 passaportes dela vencidos. Ela precisou ir de urgência para o Brasil. Meu Deus. Então, aquilo ali me marcou, porque eu continuava insistindo. Eu falei, não, você tem que fazer seu passaporte brasileiro. E depois de um mês ela precisou ir para o Brasil. Então, esse foi um dos casos também que me marcaram, que eu disse, cara, porque eu estava até sendo chata, sabe? Mas tá certo você falar isso, porque, por exemplo, eu estava conversando com meu marido, eu estou dando entrada no documento do meu filho, do passaporte do Lourenço. Passaporte do Lourenço. Italiano? Não, brasileiro. Ele já tem italiano, brasileiro, porque nós vamos para o Brasil em janeiro. E eu falei assim para o meu marido, eu vou tirar do Lourenço, porque
a gente nunca sabe também. Eu falei para ele, porque eu tenho minha mãe, meu pai lá. E eu não sei o que pode acontecer. Se de repente eu tenho que ir rápido pro Brasil, tenho que passar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, não sei. Eu não vou deixar meu filho aqui. Isso. Então, ele tem que ter o passaporte lá dele para ele poder ficar com segurança e não ter problema também. Ainda bem que você é bem consciente disso, porque tem muita gente que tem filhos, e meus amigos brasileiros, que não registram os filhos. Eu registrei. Eu acho assim, sabe? Nascimento dele. Eu tenho uma filha que nasceu no Chile, outra que nasceu no Brasil, outra que nasceu na Itália. Então, assim, maravilhosa. Gira o mundo, tem todas as cidadanias. A minha filha chegou um período que minha filha tinha 3 passaportes. Nossa. Tá, então assim, ela teve que escolher, né? E, gente, eu acho isso assim, uma coisa muito importante. Eu tenho orgulho de ser brasileira, como todo mundo, que nós nunca vamos deixar de ser brasileiros. E eu acho isso muito importante, que você registre seu filho. Não porque eu trabalho nessa área, não tem nada a ver. Porque meus filhos, eu já tinha registrado eles muito antes de trabalhar com isso. Mas eu acho que você é muito consciente, você precisa. Seus filhos têm o direito de ser brasileiros, de negar. São italianos, ótimo, passaporte italiano maravilhoso, um dos mais reconhecidos do mundo. Mas o nosso brasileirinho está lá, cara. Entendeu? Então, você deixar de ser... Valorizar também o que é nosso. Vamos valorizar o que é nosso. Quando eu cheguei aqui, eu escutei muitas pessoas criticando. Não te envolve com brasileiro, não chega perto de brasileiro, porque brasileiro é isso, brasileiro é aquilo. E eu vim muito fresca, muito nova. Aí as pessoas falavam assim, não, mas porque você está nova, deixa, você vai conhecer, daqui a pouco toda essa energia vai passar, vai parar. Eu também, quando eu cheguei aqui, eu tinha essa mesma atitude. E eu fiquei pensando, falei assim, gente, eu venho do mundo de ajuda mútua, porque eu sou fruto do network marketing, eu sou fruto do marketing de rede. Uhum. E no marketing de rede, para você crescer, você tem que ajudar outras pessoas a crescerem. Isso. Claro, com profissionalismo, com direcionamento, com a base, o estudo, tudo isso conta. Então, quando eu cheguei aqui, eu falei assim, não, gente, eu vou pensar diferente. Por quê? Porque eu amo meu país, jamais vou sempre levantar a bandeira do Brasil, vou sempre fortalecer a comunidade brasileira. Eu acredito também que quando uma pessoa quer mudar, ela pode mudar, Ninguém é árvore, né, para ficar lá enraizado, ficar parado. Não, você pode transformar a vida de vocês. Vocês podem, você quer, você tem vontade. Quando eu faço meus eventos, Mary, eu acho que você já foi para algum evento meu? Ainda não, né? Eu acho que não. Eu tinha que ir no primeiro, quando a gente se conheceu, precisava ir no seu primeiro evento, você ainda estava grávida. Nossa! E aí, naquele mesmo dia daquele seu evento, eu tinha um outro compromisso, sempre com essa minha amiga, que eu gostaria muito de apresentar ela para você, e nós tínhamos um outro compromisso, sempre com um evento sobre violência contra as mulheres, tal. Uhum. E a gente não conseguiu. Eu até entrei em contato com você, conheço você daquela época, eu entrei em contato. Caramba, gente, quantos anos isso? Eu acho que a Lorena está com 2? Vai fazer 2 agora em fevereiro? Isso. Você estava grávida, foi o evento Mulheres Empreendedoras, enfim. Eu acho que foi esse. Então, eu entrei em contato para nós irmos, aí quando você me disse a data, eu falei, não. Não tinha sido aquela vez. Não tinha sido aquela vez. Mas eu acho que é isso. A vontade, você tem que reconhecer o que você... E morando em todos esses lugares, pegando o teu gancho ali de falar assim, que você se afasta de brasileiro e tudo. Gente, eu morando em todos esses lugares, olha que são 27 anos atrás, era bem diferente agora, tá? Quando eu fui para o Chile, eu nunca senti discriminação. Eu acho que teve muita sorte disso, tá? Eu nunca senti essa discriminação do tipo, porque você é casada com estrangeiro, e você é isso, aquilo outro. Não. Eu, para ser bem sincera, se eu quisesse mesmo pensar por esse lado, eu acho que eu tive mais problema no meu próprio país. Sério? Caramba. Olha só essa outra visão que ela está mostrando, legal. Eu tive mais essa coisa do ser casada com estrangeiro no sul do Brasil. Mas como eu sou uma pessoa que eu acho que quando a pessoa não tem que ficar fazendo vitimismo, procurando esse tipo de coisa, eu falei assim, gente, eu sou o que eu sou, ninguém tem nada a ver com isso, mesmo se eu fosse aquilo outro, não me interessa nada da conta de ninguém, o importante é aquilo que eu carrego no meu coração, eu boto minha cabeça no travesseiro todo dia, durmo tranquila, linda, bela e loira, assim, sabe? Então, assim... Maravilhosa, assim, com a autoestima lá em cima! Então, assim, eu nunca tive esse problema, mas teve alguns casos, assim, na Alemanha, eu tive 2 casos que as pessoas...
Sinceramente, parece mentira, mas comigo aconteceu das pessoas dizerem... Uma pessoa chegou para mim, foi em março, no dia da Festa das Mulheres, tá? Sim. Eu fui num restaurante, só tava com alemão na mesa, tá? Eu nunca nem tinha ouvido falar dessa festa das mulheres, dia 8 de março. Aí eu estava lá, aí a pessoa perguntou se a gente ia falar, na escuta, eu falando, eu falei assim, você é de onde? Eu falei, do Brasil. Não. Você não é brasileira. Eu falei, por que não? Ah, não, a brasileira, ela é negra e tem cadê os cabelos? Ela falou assim, cadê os cabelos? Ele falou, cadê os cabelos cacheados e você não é negra? Nossa. Eu falei, meu querido, eu comecei, olha. Você sabe que a Alemanha, quando vocês mandaram todos os brasileiros, os alemães que foram para a Alemanha, lá para o Brasil, lá no sul do Brasil, gente, tem as mulheres, são tudo loiras, dos olhos azuis, 2 metros de mulheres, então, assim, não é só, o Brasil não é só, tem uma etnia muito heterogênea, diversificada, né? Entendeu? Então, não é só isso. Então, essa coisa de você achar que ainda no Brasil, se hoje uma pessoa olhasse para mim e dissesse isso, eu ia dizer assim, meu filho, abre o telefone, pega seu telefone, vai na internet, e você vê que o mundo quanta ignorância, né? Para com essa ignorância. Não, me perguntaram uma vez, sem brincadeira, não estou falando que não é mentira, não. Perguntaram como era, isso é na Alemanha, como era viver no Brasil, assim, se você tinha televisão, se tinha tudo. Isso foi em 98, hein? Aí eu olhei para a pessoa e falei assim, não, na verdade, lá no Brasil, a gente vive tudo atrepado em árvore. Sem mentira nenhuma. E foi meu ex-sogro. Mas depois, tadinho, eu fui também grossa com ele. Ai, mas senhora, que a gente pede a paciência também, né? Mas depois eu entendi. Aí ele falou assim, não, eu não queria saber isso. Queria ser ofensivo, mas já sendo. Ele não foi ofensivo. Depois ele explicou para mim, não era isso, era assim, assim, assim. Eu falei, tá bom, então eu vou te explicar como é que é lá, gente. Todo mundo tem tudo. Lógico, né? Brasil é Brasil, a Europa era diferente naquela época, tudo. Mas é isso aí, entendeu? Cada um no seu cada qual. Mas, gente, infelizmente, o nosso bate-papo já vai ficando por aqui. Passou tão rápido, não foi? Você falando tudo, explicando todo o trabalho dela, contando um pouquinho da experiência dela. Eu tenho certeza que novas metas, novos horizontes você vai alcançar. E eu quero que você volte aqui, conte pra gente todas as novidades. Porque o Ericast é isso, é dar espaço para a comunidade, para quem está fazendo sucesso, para quem está fazendo a diferença aqui no mercado europeu. E eu gostaria, Mary, que você deixasse a última mensagem aqui para o brasileiro que muitas vezes está sem coragem, está desmotivado e que talvez queira até voltar para o Brasil. Então, gente, eu pensei bastante sobre o que eu poderia aconselhar o brasileiro que mora hoje na Itália. Gente, eu acho assim que você tem a primeira coisa é procurar se adaptar. Se você escolheu vir para a Itália, a primeira coisa que você tem que fazer é aprender o idioma. Não adianta você querer ficar aqui, porque você vai ver que com o idioma se abram as portas para você. Então, para resolver qualquer coisa, então para de vitimismo, você vai estudar. Hoje não tem desculpas, cara. Tem internet, tem cursos online, assista a televisão. Essa coisa de você viver com um pé em 2 sapatos, que eu sempre falo isso, você vive mal aqui na Itália e vive mal porque você não está no Brasil. Verdade. Então, o que acontece? Você passa o tempo inteiro, tem gente que passa o tempo inteiro escutando música brasileira, assistindo jornal, assistindo novela lá do Brasil, esquece de viver na Itália, de aprender com a cultura italiana. Você vai no meio na rua hoje, você passa em qualquer rua, tem uma história, gente, tem um monte de cultura. Você não precisa estar dentro de um museu, vendo tudo que é quadro, não. Você não tem que ir para dentro do museu e ficar assistindo, olhando todos os quadros, não. Basta você ir hoje na rua, numa praça, se adapte. Aprenda a conviver com a cultura italiana, para de reclamar, entendeu? E fica mais à vontade. Essa coisa assim de viver com a cabeça lá no Brasil não dá, cara. Você está aqui. Viva aqui. Viva aqui, curta essa experiência. Viva o hoje, né? Viva o hoje. O cara tem muita oportunidade. Outra coisa, procure viver de forma legalizada. É muito ruim você viver com esse medo de qualquer hora. Você faz mal para você. Sim, brava. Entendeu? Então, assim, pense 2 vezes antes de trazer um parente ou vir para cá e dizer, eu sei que concordo com você. É melhor. A vida na Europa. Eu falo para todo mundo. Todo mundo que me pergunta, eu digo, bem legalizada, bem bacana. Tem como vir? Aí eu digo, tem, cara, mas pense 2 vezes, porque é muito ruim você passar necessidade aqui. Já é ruim passar necessidade na nossa terra, mas passar na terra dos outros. Na terra dos outros, não é verdade, isso? Maravilhosa, gente! Para você que ainda não está inscrito no nosso canal, te inscreve aqui no nosso canal, deixa um comentário, nós vamos colocar a tua rede social, onde te encontram, através do WhatsApp, no site, tudo isso tem Instagram, então só você entrar em contato com
com ela. A Brendinha vai deixar, né, Brendinha, aqui o link. E eu queria deixar para você uma lembrança do Ericast. Daqui, Bruno, pra gente. Obrigada, meu amor. Uma lembrança pra gente do Ericast. Espero que você goste. Posso abrir? Claro, deve abrir. Para te acompanhar. Ai, que lindo! De carinho. Olha só, gente. Toda história de sucesso começa com uma decisão. Tentar mesmo fora de casa. Ericast. Ai, obrigada, minha maravilhosona. E ó, em breve a gente, se Deus quiser, estar aqui de novo para você contar novas histórias aqui pra gente. Meus amores. E meus amores, finalizando mais um episódio do Ericast. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo Ericast.